Flash. A Hora da Lenha, com o jornalista Domingos da Paz. Boa noite aos amigos, às amigas do canal Brasil pela Direita, sempre pela direita, né? Boa noite aí aos componentes da mesa, Luiz Cruz, Azim, Dr. Ribas, o Reinaldo e os que vão chegar, né? Bom, eu acho que o debate está excelente, excelente, porque tem muita gente que não sabe disso que foi explanado aqui, que o Azim levantou a bola e o Ribas arrematou fazendo o gol, tá certo? Então, muita gente não sabe disso, mas eu vou corroborar uma pitadinha de conhecimento só. E em 97, eu estava fazendo faculdade de Ciência da Computação. E um professor da USP era meu professor também, nessa faculdade. E ele levou uma urna eletrônica, porque para nós era novidade a urna eletrônica, levou a urna eletrônica para a gente conhecer a urna eletrônica. E eu falei para ele, depois de examinar a urna eletrônica, junto com os colegas da classe, eu estava no segundo ano de Ciência da Computação, e eu falei para ele, professor, mas qual é a segurança dessa urna? Ele falou, toda, tem total segurança. Eu falei, não tem não, professor. Segurança nenhuma. E naquela época, não existia chip. O que existia era um disquete. Então, o disquete era introduzido no bojo da urna, e ali era depositado os votos da urna. E eu falei, pô, esse disquete pode ser fraudado. Não, não pode. Eu falei, pode, professor. Pode, porque cada disquete desse, estou falando em 97, viu? 97. Eu fazia Ciência da Computação. Falei, pode, sabe por quê? Cada disquete, que hoje não tem mais, não se trabalha mais com disquete, ele tem um número que sai do fabricante, ou seja, da BASF, não importa qual era o fabricante, mas todo fabricante colocava um número de série nesse disquete. Eu falei, como é que você faz para não utilizar o cartório eleitoral? Como é que ele faz? Ele anota esse número de série para não haver substituição do disquete? Eu falei, deve de anotar. Eu falei, então tá. Quem é que prepara o coração, a célula máter dentro da urna? Quem é que prepara? Não é o homem? É. Então, o senhor deixa a urna aqui que eu vou preparar e vou fraudar ela para o senhor. Na próxima aula, o senhor vai ver que ela está fraudada. E eu, junto com outros colegas, nós fraudamos a urna. Esse lixo dessa urna, isso é brincadeira. 97, hein? 97. E os municípios só podia ter as urnas eletrônicas que se tivesse mais de 200 mil eleitores na época. E a cidade que eu morava tinha 45 mil eleitores. Não chegava a isso. Então, nós não tínhamos, mas ele trouxe, da USP, ele trouxe a desgraça dessa urna eletrônica, para a gente conhecer e para a gente estudar a urna. Então, em 97, eu e os colegas na faculdade, nós fraudamos a desgraça dessa urna maldita. Então, de lá para cá, o que prosperou? Prosperou o seguinte, naquela época estava se começando a internet, estava começando, estava no passos lentos a internet, era ainda descagem de telefone, aquele barulhão infernal que fazia. Então, estava andando a passos lentos. E começou a prosperar. A internet começou a prosperar, de tal forma que o computador da época, eu estou falando, era um baita de um computador, era um 486 e 386, era da última geração, era um 386 e 486. Então, veja, hoje nós temos aí computadores de altíssimo conforto, de rapidez, de tudo. E o que aconteceu de 97 para 2018, que foi 2020, que foi a última eleição para municipais? Aconteceu que trocou, não se usa mais disquete, usa-se o chip. Naquela época que eu falei, em 97, não tínhamos hacker, que tinha uma parcela da sociedade ainda que mexia com computação, que era muito legítima, que era muito verdadeira, eram genuínos, eram honestos. De um tempo para cá, criou uma ninhada
ninhada. Ninhada de rato. Rato de quê? De computação. E aí, você espera o quê? Aonde tem a mão do homem, tem porcaria. E essa lei foi feita em 2002. Foi falado pelo Azim, foi trazido em 2002. Agora, é interessante o seguinte. Para que lei? Se a lei maior desse país, chamada Constituição, não é respeitada, imagina uma leizinha dessa ordinária. Isso é uma leizinha ordinária. Então, se não respeita a Constituição, a Carta Magna de uma nação, se os ministros do STF, do STJ, os juízes, promotores, os juízes, desembargadores, não respeitam a Constituição, vai respeitar leizinha mesmo, leizinha ordinária. É claro que não vai respeitar. E por que o juiz tem que ter, no parágrafo 7º, dizer que o juiz que decide? Quem é que falou que o juiz tem que decidir isso? Mas quem é que disse isso? Quem decide é o eleitor. O juiz decide porque ele é canalha, ele é pilantra, ele é corrupto, ele é ladrão. É por isso que ele decide. Então já foi feitas as coisas para que essa camarilha de canalhas, de ladrões, de corruptos, fique na crista da onda. Porque o governo FHC, o que era? Era um preparatório para que o Lula entrasse e desse continuidade nessa desgraça que se instalou no país, chamado socialismo, comunismo. Ou não é isso? Ou será que eu estou pirando? Mas eu estou revelando coisas aqui interessantes. Em 97, eu fazia ciência da computação e fui trazido ao meu conhecimento, dentro da classe, por um professor da USP, trouxe a urna e usava disquete e eu falei que a urna era fraudável. E nós fraudamos a urna. Ele ficou assustado. Então, veja, que garantia tem nessa urna? Agora, quem é Barroso para falar que tem garantia? Quem é ele para falar que... Quem é ele para discordar de cento e poucos milhões de eleitores que nós temos nesse país? Todas as pessoas de bem, honestas, pessoas probas, pedindo voto auditável. Por que diferença? Por que está escondendo? Por quê? Por que você está escondendo? O que você quer proteger, canalha? É bem assim. Por que você quer proteger o quê? Bandidos? É isso que vocês fazem. Para que presta? Para que presta esse STF? Para que presta? Eu conheci o STF há 30 anos atrás, que tinha ministros que eram comprometidos com a nação brasileira, eram comprometidos com o judiciário, com as leis, com o cumprimento das leis. Eles não ficavam fazendo ciranda com parlamentares para discutir e trocar na comissão especial da PEC para substituir os membros dessa comissão do voto auditável. Desde quando o ministro do STF tem essa capacidade de fazer isso? É um calhorda, um vagabundo. Está se intrometendo onde não há para se intrometer. Já passou da hora de haver, sabe o quê? Há uma intervenção militar. Jogar esses 11 não 10, esses 10 vagabundos na cadeia. Na cadeia. Preso, pendurado de ponta cabeça. Ei, esse é o meu amigo Domingo. Putz, grila, Domingo. Não devo nada ninguém da face da terra. E muito menos para esse lixo desse judiciário. E eu falo isso, há 10 anos eu falo isso. Não devo nada para vocês. Vocês são o cocô do cavalo do bandido. Vocês não respeitam a lei. Tá aí, é uma lei que fala, não, é o juiz que decide. Mas que juiz que decide? O juiz tem que decidir conforme a exigência legal da lei, o que está na lei. Não é por alta livre recreação dele, não. Ah, vai para a ponta da praia. Bravo. Começando, então, Marcos, por favor, poderia nos dizer seu nome? Marcos Roberto Correia da Silva. E onde o senhor se encontra nesse exato momento? Encontro no presídio do professor Jaci em Uberlândia, Minas Gerais. Tá, e por que motivo o senhor atribui a sua estadia aqui nesse momento? Porque eu sou um dos que invadiu o sistema do Serasa, que vazou 220 milhões de dados na internet. Tá. Para além disso, existe algum tipo de acusação envolvendo o Tribunal Superior Eleitoral? Existe. E o que o senhor pode nos dizer em relação a isso? Eu posso dizer que vocês estão esperando eles querem me condenar, né? Porque o ato foi só um protesto, nada de roubar informação, nada de prejudicar ninguém. Mas qual foi o ato em si? Ativismo. Mas o que o senhor fez em relação ao TSE? Invadi o site e passei informações para outra pessoa. E como se deu essa invasão?
Essa invasão ocorreu numa string que estava no vulnerável SQL Injection. E essa invasão do site se deu também em relação a dados administrativos dos usuários? Todos os usuários ao banco a falha fornece o acesso ao banco de dados. Ao banco? Ao banco de dados. O que tiver armazenamento no banco de dados vai ser tudo capturado. Tá. E o armazenamento nesse sentido é dos eleitores também? Dos eleitores também. E que tipo de dados dos eleitores tem lá? Nome, CPF, voto, RG. Os dados biométricos também? Dados biométricos também. E você conseguiu acesso a tudo isso? Tudo isso. De uma maneira relativamente simples? Sim. Você poderia nos explicar como isso aconteceu? Ela ocorre numa falha que, tipo, a gente injeta códigos maliciosos na barra de URL e através desses códigos a gente consegue manipular o site. E puxar nome de usuário e senha de administradores. Perfeito. E houve algum tipo de ataque também à negação de serviço por parte de vocês? Teve também. Ao DDoS? Ao DDoS. A gente juntou, geralmente, se eu não me engano, foi 30 mil máquinas infectadas, montou uma rede zumbi e atacou o DDoS. Tá. O TSE ele admite esses ataques, só que ao mesmo tempo ele afirma que nada afetariam nem poderiam afetar os sistemas das urnas eletrônicas, a apuração, a segurança e a integridade dos resultados de votação. Isso eles falam com uma certeza categórica, mas ao seu ponto de vista, sua expertise, vendo que quão fácil foi acessar o sistema, o site do TSE, você acredita de fato que é impossível violar a situação do processo eleitoral? A minha base é que tudo conectado à internet é vulnerável. Nos Estados Unidos, numa conferência de hacker lá, chama DEFCON, já comprovaram a existência que existe sim falhas de cibersegurança na zona eletrônica. Tá. Então, no seu ponto de vista, você, por exemplo, que conseguiu acessar os sistemas administrativos do TSE com relativa facilidade, como eu mesmo disse, conseguiria, com os recursos necessários, o tempo necessário, invadir também o sistema eleitoral? Verdade, conseguiria. E, inclusive, em relação a alteração de voto, alteração de apuração? A manipulação de votos na rede, ela geralmente na hora da votação ela é desligada, mas no automático, quando eles vão contar o voto, ela já é sim ligada, conectada à internet. E quem tiver se ela tiver em algum lugar e alguém tiver também nessa rede, consegue fazer a invasão e daí consegue manipular a votação. Tá. E o TSE também divulgou que tem alguns contratos com a nuvem, né, o Cloud Oracle, inclusive utilizando dessa plataforma para fazer o processo de totalização dos votos, que seria, na verdade, o processamento de todos os dados das sessões eleitorais e, enfim, a totalização para que depois fosse divulgado. Considerando que esse sistema, inclusive, utiliza de recursos de inteligência artificial, né, você acredita que isso também é uma vulnerabilidade? É uma verdade, isso é vulnerável, sim. Porque se a gente obter o acesso também no iCloud, né, por exemplo, na nuvem, no backup da nuvem, se for uma engenharia social, a gente consegue sim acessar também. Perfeito.